continua para a paz do Senhor. Amém. Salmos. Salmo de número 42. Aleluia. Vamos ler só o verso 1 só. Se o irmão quiser deixar aberto, fique à vontade. Repetindo, Salmo de número 42. Vamos ler só o verso 1 somente apenas. E diz assim a palavra do Senhor: como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O irmão repete 1, 2, 3 e já. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano e eterno Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor teu Filho, pela sua infinita bondade, misericórdia e compaixão, que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, o nosso pecado, e como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões, e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que mas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com estopa e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro. Renove em nós o espírito reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna sempre a alegria da tua salvação e nos sustém sempre com o espírito voluntário. Então ensinaremos transgressores dos teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica, nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, venha ensinar, retarguir e instruir para a tua justiça que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui o salmista. O salmista aqui, ele está falando do cervo. O cervo é um veado do mato, ou um alce. Se formos olhar em Gênesis 49, ele vai dizendo, Jacó, seus 12 filhos, que cada um é um tipo. E quando chega em Naphtali, ele fala que Naphtali é como um cervo. Quando você vai ver Jesus, quando ele vai vir, uma profecia de Isaías, ele fala: o povo que jazia em trevas, que estava quando ele sai de Nazaré para Cafarnaum, e a cidade marítima é diferente, quando está escrito cidade marítima. A Bíblia tem esses porém, quando a gente vai estudando, vai entendendo. Porque de Nazaré, Cafarnaum, aí existe do lado de lá Naphtali e Zebulon. O povo que jazia em trevas resplandeceu grande luz. Aqui em pedaços de água. O povo vivia em volta de água, mas vivia com sede. Quando ele está falando em trevas, nesse ponto da região de Naphtali e Zebulon, ele está significando desespero. Porque trevas é desespero.
Ansiedade é desespero. Angústia é desespero. Uma coisa que deixa o ser humano mal é ele ficar desesperado. O ser humano, na hora que ele entra em desespero, que ele não consegue, quando ele não consegue resolver uma situação, em qualquer setor, quando ele reconhece que ele não consegue, com suas próprias forças, ele entra em desespero. E desespero é rival da esperança. Se você perde sua esperança, você não tem força. Existe um outro momento que fala sobre servo, força. Que o servo reconhece aqui como força. É quando Abacuque ele está no momento que ele está em desespero, porque todos estão pecando em volta dele. E aí ele começa a falar: o principal de tudo é a contenda e o litígio. Ele quer dizer, o principal é a desavença, a falta de união. E isso vai machucando o coração de Abacuque. Abacuque vai falando, ele vai comentando, ele vai dizendo, porque o principal, se você vai ver a obra da carne, peleja, ira, contenda, porfia, dissensão, anulação, a maioria é de divisão. Quando o pecado entra, a primeira coisa que acontece é divisão. É divisão de você com Deus, a divisão de você com as pessoas, é divisão. E Abacuque ele está comentando, no livro do Abacuque, que é um livro pequeno, 3 capítulos somente, apenas ele fala, que ele vai vendo um monte de coisa errada em volta dele. E quando Deus fala com ele, porque Deus fala todo dia, de forma simples, ou de forma mais objetiva, conclusiva, taxativa, ele fala todo dia, nós que não atentamos no que ele fala, porque ele fala tudo sempre. Porque ele falou primeiro e depois ele mostrou uma visão, mostrou a visão e depois falou de novo para Abacuque. Porque Abacuque ele estava desesperado. Aí Abacuque ele faz um salmo, que não está no livro de Salmos. Ele fala que ainda que a figueira não floresça, ele não na vide, o produto do oliveira limpa e nos campos não produz um mantimento. Significa que em todos os setores, fez um desabando, ele faz os meus pés como os da corça, meus pés como os da selva, porque corre. Porque quem vive desesperado, ele procura algo, ele não acha repouso nem em si próprio, ele está correndo atrás de algo. E se você vai pegar a corça, a corça, o cervo, ele é um produto de caça, é um animal de caça. Ele está sendo perseguido todo santo dia. Ele acorda, ele está sendo perseguido. Ele vai dormir, ele tem que dormir com o olho fechado ou aberto, porque ele está sendo perseguido, ele pode morrer dormindo. Ele está sendo perseguido. Eu estou falando de quem está na presença, quem é perseguido todo dia. Porque muitas das vezes, não entramos na presença, não somos perseguidos, porque como já estamos muitas vezes acorrentados no pecado, a opressão, é claro que a opressão é diferente, não vou colocar sobre a opressão, eu já falei semana passada. A opressão maligna é terrível. A culpa, quem tira só a culpa é só Deus. As outras religiões estão fazendo um monte de coisa com a culpa, joga para lá, culpa para cá, e a culpa quem tira é só Deus, quando nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. E aqui o servo está dizendo, bramar é a aflição, a angústia que ele sente no coração. Só que tem um porém do salmista. Tem um grande porém do salmista que ele está falando, porque o salmista ele está aflito, ele está angustiado. Por que ele fala isso? Porque esse salmo ele não continua no Salmo 42, ele não finaliza no Salmo 42, ele finaliza no subsequente, no próximo. Ele não termina. Você vê que ele, a 42, existe no 42, mas ele não termina no 42, ele termina no 43, na verdade. E o principal desse salmo que fala, porque está minha alma abatida. E quando fala da alma abatida, ele diz que na verdade é as aflições, a angústia do dia a dia. Que temos. Só que
o salmista, a aflição, a angústia que ele sente, ele não busca de forma errônea. Aqui eu vou comentar rapidamente no 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E ele continua no versículo 3: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o seu Deus. A aflição, a angústia, a alma batida, ela faz distanciar de Deus. A aflição e a angústia. Mas o salmista, ele tem uma plena certeza, verdadeiramente certeza, em verdade, ele tem certeza, uma ênfase, que ele, na aflição, na angústia, na sua alma batida, ele busca Deus. E ele disse muitas vezes, não quer dizer que não sai palavra. O que sai? Sai lágrima. A comunicação dele com Deus, o mantimento, assim o salmista diz, o meu mantimento é a lágrima. Só a pessoa que adora de verdade, que louva de verdade, com toda a sua alma, que entende o que eu estou falando. Porque muitas vezes nós dobramos nosso joelho e não conseguimos falar nada. Muitas das vezes dobramos nosso joelho, não sai uma palavra sequer. Mas o Espírito Santo, ele está ali, por isso que fala com gemidos inexprimíveis. E quando esse gemido, quando ele vem, ele te impulsiona, te impele. E quando ele vem do seu lado, e você reconhece a presença dele, e você não fala nada, só vem o gemido, vem as lágrimas. E as lágrimas, quando ela desce, em outro salmo, aqui é de Corá, não vou comentar sobre Corá, mas Davi, ele fala, o salmista, em outro salmo, que existe um ódio, já comentei várias vezes o ódio, que é um reservatório das lágrimas. E esse mantimento é que Deus está vendo. Não tem palavras, mas tem lágrimas. Aleluia. Não tem palavras para falar o que sente, porque sua alma está batida, não tem palavras. O salmista, ele não recorre à carne, porque o perseguidor acorda todo dia, quer dizer, ele não dorme. Nós acordamos todo dia e ele nos persegue. No mundo espiritual, se você for perguntar para o nosso pastor do lado, se o dia de feriado vai ter ou não vai ter, vai te responder sempre a mesma coisa. Ele não dorme, ele não come, ele não para. Ele te persegue e usa muita gente para te perseguir também. E ele não para de perseguir. Só que o mantimento de quem busca Deus, quando não tem palavras, é as lágrimas. E no ódio está guardado as lágrimas, e você vê. E é isso que Deus vê. Não tem oração, muitas vezes tem lágrimas. As lágrimas, muitas das vezes, falam mais que qualquer palavra. As lágrimas, muitas das vezes, é a comunicação que temos com Deus. Porque a oração, ela faz o quê? É a respiração da nossa alma. A nossa alma, muitas vezes, aflita, confusa, não sabemos o que vamos falar, como que a nossa alma vai reagir? Porque a oração é a respiração da alma. A sua alma só respira verdadeiramente, só é purificada quando vamos orando. Eu já comentei semana retrasada que quando convertemos, quando arrependemos, nós entendemos qual que é a vontade. Nós estamos indo no caminho, aí entendemos, vamos transformando, vamos sendo renovados, nós vamos entrando na perfeita, porque nós oramos não para Deus nos adequar à nossa vontade. Arrependimento é que nós vamos orando para que nós adequemos à vontade dele. E quando vamos orando e buscando a Ele, muitas das vezes tem situação, aflição, angústia, mas essa tem uma diferente. Aflições, angústias, e com palavras, nossa alma está travada, ela não sai, porque a gente vai caminhando, vou ficar assim, me pegando agora. A gente vai andando, cantando bem, mas chega a situação na nossa vida que a gente trava,
a gente não vai mais, porque tem situação que ela não vai. Aí vira um ciclo vicioso. Para, porque tem uma coisa lá na minha alma, que você está vendo agora. A minha alma está travada em alguma situação que aconteceu no passado, que nem eu sei. Por isso que Davi, ele ora, expurga-me todos os ocultos, porque tem coisa que a gente tem guardado, que a gente nem lembra, que o nosso subconsciente escondeu lá em algum lugar. Então, na verdade, quando vamos andando e chega um momento que a gente não tem palavra para descrever, porque mexe, ferida antiga, tem coisa que mexe. Por que muitas vezes vamos andando, caminhando? Alguém tem que prestar atenção nisso, viu? Estou pensando muito nisso, eu senti a presença de Deus. A gente vai andando e a gente para, e a gente não avança, a gente retrocede. Por quê? Porque Deus quer que aprendemos ali, naquela ferida na alma, e só que não conseguimos avançar. Mas aí que está, o mantimento de você continuar, muitas vezes não são as palavras. Porque se a alma não respira, chega nessa ferida, ela volta por outra posição. E na verdade, quando entendemos, é porque muitas das vezes não conseguimos explicar para Deus o que sentimos. Muitas vezes não conseguimos explicar para Deus. Mas Deus, Ele, por sua palavra que entra, e no momento que oramos e choramos para Ele, esse mantimento vai lubrificando a nossa conversa. Aleluia. Porque muitas das vezes estamos orando, e quando chega uma situação que temos que falar para Ele, não conseguimos falar, e não queremos nem chorar para Ele. E aquela situação fica lá. Eu sei que muitas pessoas estão entendendo, eu sei que outras não, porque isso é para algumas pessoas só. Porque avançar no reino, você ser regenerado, você conseguir perdoar, você começar a conseguir amar, você não vê, porque o perseguidor, ele persegue, o que ele quer? Matando a corça, ele quer a carne, ele quer que a pessoa fique na carne. Por que ele te persegue de manhã, tarde, de noite, de madrugada, muitas vezes ele entra até no sono? Ele quer que você fique na carne. O perseguidor vem nada mais para que você fique na carne. O principal, né, da isso, né? O perseguidor. O principal. Então, na verdade, o mantimento do salmista aqui não é palavra. Porque existe momento que não conseguimos orar. Ficamos 5, 10, 15 falando muita coisa. Chega um momento que não é só falar. É chorar, porque a lágrima, ela vai movendo. Existe um outro momento que Ezequias, antes de fazer a sua oração, ele chora, derrama lágrimas. E quando ele derrama lágrimas e faz a oração, que é do coração perfeito, reto, verdadeiro, e quando ele fala isso, o profeta Isaías volta e explica, e diz a história da profecia. Irmão, para continuar, vamos fugir do foco um pouco onde eu estava, mas Deus queria para algumas pessoas assim. Jesus, quando ele está falando em Naftali e Zebulon, e quando ele chega na cidade marítima, ele sai de Nazaré a Cafarnaum, é entre Naftali e Zebulon. A primeira coisa que ele fala para Pedro: afasta o seu barco um pouco da terra, afasta, para nós entendermos, fazermos uma oração melhor a Deus, as coisas carnais de Deus. As coisas carnais, elas me seguem, e se você fica na carne, sua oração não sai. Se você fica na carne, a gente passa muitos meses, às vezes até anos, e a oração que Deus quer ouvir, porque Deus esperou de ano, não dizendo que ano estava na carne, mas estava depressivo, estava. Esperou quanto tempo? Porque a nossa oração tem que se adequar com o coração dele, não ele se adequar com o nosso. E quando Diana era orando, e sempre chorava, quem está depressivo sempre chora, é padrão isso. Quem está muito triste sempre chora, é normal, fica mais emotivo. Enquanto na verdade Ana se adequou à vontade de Deus, ela recebeu as orações.
Então, muitas das vezes, a oração falta porque, se estamos na carne, irmão, é difícil a gente orar, é difícil a gente avançar no reino, é muito difícil às vezes a gente vislumbrar alguma coisa a mais. Deus está querendo falar com algumas pessoas de uma forma clara, tranquila, de avançar espiritualmente, não financeiramente, não no relacionamento. É claro que se você prospera espiritualmente, as coisas em outros setores, porque busca a permanência da vossa justiça, outras coisas elas vão vindo. Aleluia. No normal. E você vai reparar, analisar que ele diz assim, Jesus ele fala num momento, e ele fala que vão fluir rios de água viva. Esse desespero que todos nós sentimos na vida, que significa a aflição, porque o veado, o servo, a corça, ele está em aflição, está em angústia. E o pior é aquele que não reconhece que está, porque fica a vida inteira com uma angústia lá dentro do seu coração, e muitas vezes aparenta que está bem. É assim, eu não gosto porque eu não faço isso com padrão meu, mas isso é a que a pessoa, porque toda vez que o fariseu publicano, porque o fariseu ele bota máscara, e o publicano não. Ele sempre mostra quem ele é, com a face dele ele mostra quem ele é. Ele está errado, ele mostra Deus. O fariseu não, eu faço isso. Então a diferença é que muitas das vezes não mostramos as nossas feridas, escondemos as nossas feridas para Deus, porque pensamos que temos alguma situação melhor porque fazemos algo. Mas todos nós temos coisas que Deus quer tratar. E Jesus ele está dizendo que rios fluirão de água viva. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa aflição, essa angústia, porque o pecado nos rodeia todo dia, o embaraço, tudo isso nos rodeia todo dia, e muitas das vezes não pecamos porque Ele manda tribulação, para ver se vamos falhar, porque a tribulação tem um peso de glória eterno. A tribulação, ela produz algo eterno. Aleluia. Por mais que nosso homem exterior se corrompa, porque você nasce, já falei várias vezes, que nasce bonitinho, bebê bonitinho, vai passando os anos, o nosso corpo vai se decompondo, mas o nosso interior, então, ele se renova de dia em dia. Aleluia. E ele se renova de dia em dia verdadeiramente quando entregamos, porque a aflição, a angústia, nós entendemos que ela sempre vai ter. Ela sempre vai ter. Só que, porque a mulher samaritana, num momento, porque aqui é um poço de Jacó, todo dia devemos beber água. Já falei de tanto de Bequeta, tanto de Siloé, já comentei em outros momentos. Aqui está um poço de Jacó, e todo dia viemos aqui para beber água. Mata a nossa sede, portanto, o rio de Glória a água. Deus. Então, quando entendemos que Jesus, porque aquele que come da minha carne, toma do meu sangue, tem parte comigo. Quando entendemos porque que essa angústia, essa aflição, a nossa alma batida, essa sede, porque o servo está bramando, se bramar significa anelado, desejado. Ele não deseja coisas terrenas, porque o servo, ele tem o desespero, ele tem a esperança de encontrar sempre água, porque ele corre muito. Ele está correndo todo dia, ele acorda, ele está correndo. Ele vai dormir, descansa um pouquinho, acorda e está correndo. E ele sabe que essa corrida, de uma para outra, ele precisa encontrar água para beber. Ele precisa saciar sua sede, porque quem corre muito tem sede. Quem corre muito tem sede.
precisa muito de água. E a água aqui representa a esperança. Representa Jesus. E existe um momento que nós trouxemos na nossa vida. Olhamos como Deus deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel está no momento que a água está no seu tornozelo. Passa um pouco, a água está na cintura. Passa um pouco, a água começa a submergir. Passa um tempo, a água submergiu. Assim é a nossa vida. Nós começamos com uma fé pequena. Salvação, entendemos o que Jesus veio fazer. Vai passando um certo tempo. Isso eu estou falando, irmãos, é sério. Porque na verdade muitos de nós travamos a nossa corrida. E existe uma corrida proposta. Nós estamos aqui e um passo até o consumador da fé. E muitas vezes não percebemos que vira e mexe. Precisamos ter uma convicção. Temos a convicção porque estamos com sede daqui até lá. E não entendemos. Porque não entendemos que a água fica dentro sobre a cintura. Não entendemos que a água fica sobre o peito, porque espiritualmente não entendemos que o que é avançar. Avançar é quando não só bebemos a água, mas quando mergulhamos de verdade. Glória a Deus. Quando nos lavamos, quando matamos a nossa sede, porque Ele falou: que crê em mim, nunca terá sede. Aleluia. E na verdade, para concluir, irmãos, eu ia falar umas coisas, mas eu até mudei a mensagem na introdução. A gente só queria ter ido uma outra direção, assim como algumas pessoas. Você vai ver no Bem-aventurança, um sermão da montanha na primeira parte. Se você for depois analisar no Salmo 43, que é a finalização desse Salmo 42. Porque muitas das vezes temos sede porque não vemos justiça na nossa situação. Não na nossa situação, como em fora, porque Abacuque não via justiça. Como que um Deus bom poderia deixar invadir e fazer tudo isso? A gente entender a justiça de Deus, a gente tem que ter uma visão diferente. Porque o primeiro versículo do Salmo 43 fala de justiça e continua da alma abatida. A alma abatida, ela só para de ser abatida e consegue louvar a Deus de verdade quando entendemos a justiça de Deus. E para concluir, tem o Sermão da Montanha fala desse jeito: os que têm sede, fome de justiça, esses serão fartos. Porque na verdade Ele prova a nossa fé, nossa esperança, nosso amor de dia. Nós vemos injustiça, não na nossa situação. Porque quem conhece um pouco a Bíblia sabe que a parábola do juiz iníquo, não, é injustiça contra mim. Eu vou orar até Deus fazer. Vou importunar o juiz. Mas quando você vê injustiça em volta de você, isso machuca você, você nem vê. Isso machuca demais. E quando temos sede, fome de justiça, os irmãos que quiserem ler o Salmo 43 e a finalização do Salmo 42, na verdade. Eu escondi um pouco mais, mas eu falei o que Deus queria falar. Porque o principal daqui é o mantimento. O mantimento do salmista aqui muitas vezes não está na palavra. O mantimento, muitas das vezes, é as lágrimas. Se não sai lágrima, porque às vezes o coração está endurecido. E quando o coração está endurecido, ele se afasta. Quando o coração do homem endurece, não é quebrantado e contrito, não se arrepende fácil. É muito fácil você não ouvir, existe uma divisão. Você peca facilmente.
entra na carne facilmente. Então, o principal, estou concluindo, o principal é muitas vezes não conseguimos orar, porque é muito fácil a rede de oração para as pessoas. É muito fácil, porque as pessoas olham para nós e precisam de orar. Algumas pessoas são assim, não é porque nós lugares são assim. Agora, a gente dobrar no seu joelho, assim, eu não sei o que falar. Então chora, geme, porque se nosso interior ele não avança, não tem como entender uma coisa, eu não consigo explicar desse jeito. Se temos que aprender uma coisa da quinta série, porque muita gente tem reprovado a quinta série, né? Quinta série é uma série que o pessoal reprovou mais, né? Quinta série, né? No ginásio, né? Porque mudou esse médio. Mas se a gente não aprende bem na quinta, quando chega na oitava série, vai passar para o segundo grau, a gente não entende. E a gente ter só a oração das pessoas, é maravilhoso as pessoas orarem por nós. Mas se não tem a nossa, não existe uma regeneração verdadeira. E se a regeneração não acontece, vai passar assim, ó, vai vir o ciclo, acontece a mesma coisa. Vai vir o ciclo, vai acontecer a mesma coisa. E o seu homem interior, ele sempre vai abater naquela situação que você nem sabe qual que é. Glórias a Deus, pelo nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Glórias a Deus, glórias a Deus. Não ouviu falar, né? Aquele que ficou atento, ouviu, entendeu.